Olá, bem-vindo a mais um episódio do OvuCast, porque tudo começa com óvulos, inclusive a falta deles. Hoje nós vamos bater um papo sobre todos os processos da reprodução humana assistida no Brasil, todas as possibilidades para toda a parentalidade, todos os formatos de família possíveis e as consequências, desafios, tudo que a gente quiser saber sobre reprodução humana assistida, fertilização in vitro com a doutora Camila Silva. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Lu, obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou fãzona, tá, gente? Eu sou fãzona dela. E é sempre um prazer estar aqui com você e falando sobre o que eu gosto de fazer, que é a reprodução. Muito bom, muito bom. Nós vamos começar, então, falando sobre como que surgiu, desde quanto tempo existe a reprodução humana, a fertilização in vitro e inseminação artificial. Existe uma diferença, a gente vai começar por aí, porque existe uma diferença grande e as pessoas não sabem diferenciar essas siglas. Então, eu gostaria que a gente começasse por aí, começando a falar das diferenças sobre inseminação artificial e fertilização in vitro. Lu, a gente tem hoje, basicamente, 3 tratamentos para quem quer engravidar. Coito programado ou namoro programado, inseminação intrauterina e a fertilização in vitro, que é muito confundida com a inseminação artificial. E aí, às vezes, dá um nó na cabeça, o que é inseminação, o que é fertilização. Então, a gente vai começar pelo mais simples. Coito programado, namoro programado, é para aquela paciente que tem alguma dificuldade na ovulação, mas ela tem óvulos, mas não tem uma ovulação regular. Ou tem uma dificuldade de encontrar com o parceiro, porque o parceiro mora em outra cidade, trabalha viajando. A gente cria um período fértil, uma ovulação, através de indução de ovulação, e a gente consegue organizar com a paciente aquele período fértil para ela poder namorar. Então, esse é o tratamento mais simples que a gente tem. E é selecionado para as pacientes que têm que tem reserva ovariana, uma paciente que tem uma trompa boa, que tem um sêmen bom, mas que tem um problema ovulatório ou de logística. Já a inseminação, ela já é um passinho para frente, é prima ali do coito programado. A gente também induz ovulação ou acompanha o período fértil da paciente. E ali no período próximo da ovulação, minutos, horas antes da ovulação, a gente coleta o sêmen do parceiro ou descongela o material do doador e insemina. A gente injeta com o catéter dentro do útero como se fosse um Papa Nicolau, tá? Então, esses dois são considerados tratamentos de baixa complexidade. Já o tratamento de alta complexidade, que existe aí há quase 50 anos, é a fertilização in vitro. Faz tempo, mas é muito recente se a gente pensar em tudo aí que a reprodução e a medicina já avançou. A gente tem quase 50 anos de fertilização, aí a primeira bebê de proveta, a Louise Brown. Que está completando, completou 47 anos agora, né? Exatamente, então a gente já tem quase 50 anos de reprodução no mundo. E é a técnica mais avançada, é a alta complexidade. A gente estimula a ovulação, faz controle por ultrassom. Quando chega ali no período fértil, a gente coleta esse óvulo em centro especializado, com equipe de embriologia, geralmente aqui no Brasil, com sedação, aspira esses óvulos e no microscópio, ali no laboratório, a gente junta com os espermatozoides, seja de doador, seja do parceiro, forma o embrião no laboratório e coloca dentro do útero direto já o embriãozinho. Então, eu não passo pela trompa. Para paciente que tem ovulação irregular, não tem problema, a gente consegue estimular. Se tiver algum fator masculino, alguma alteração de sêmen, a gente também consegue selecionar o melhor espermatozoide no microscópio para fazer esse processo. Então, foi a revolução aí da infertilidade, a fertilização in vitro mesmo, não tem... Que antigamente chamava a bebê de proveta, né? Então, as pessoas não entendem muito, falam, mas como faz isso no laboratório, né? Uhum. Que é exatamente a de alta complexidade que a doutora Camila acabou de explicar. Isso, né? E tem até uma fotinha clássica, assim, que é aquele tubinho de ensaio, as pessoas acham que são feitos lá, não são feitos lá, gente. É num pratinho, no microscópio e em estufa. Então, não tem nada de proveta, na verdade, no bebê. É verdade. E, doutora Camila, hoje nós sabemos que 17% da população mundial sofre de infertilidade, né? Tem uma informação sobre a probabilidade ou a porcentagem feminina e masculina? A gente tem por volta de 30% a 40% dos casos de infertilidade masculinos.
A gente tem uma perspectiva de que o fator masculino cresça muito, até 2050 isso vai subir bastante, tanto pela idade masculina, mas também pelos hábitos de vida, cigarro, consumo de álcool, processados, ultraprocessados, microplástico, sedentarismo, obesidade, isso impacta muito na fertilidade masculina. E dentre as causas, masculina eu falei, dentre as causas femininas, a idade caminha para ser o nosso principal fator de infertilidade, se já não for. Tá. Então, a qualidade do óvulo, tudo aquilo que a gente escuta, a gente vai ficando mais velha, vai ficando mais difícil de engravidar, é pela qualidade do óvulo. E a gente não tem até hoje nada comprovado que melhore qualidade ou quantidade de óvulo. Ótimo você tocar nesse assunto, porque eu sou a mulher, né? Fui a mulher que não queria ser mãe, virou a chave e eu precisei da doação de óvulos para ser mãe. Eu sou mãe da Gabi e da Bela, elas têm 7 anos, através da ovodoação. É um processo que não é fácil você passar, é um processo difícil de entendimento e aceitação, mas existem muitas mulheres que passam por isso hoje, né? E não é só as mulheres mais velhas, isso a gente tem que até dar um jeito de quebrar isso cada vez mais, porque existem vários fatores e hoje existem algumas doenças, né? Alguns diagnósticos que é uma menopausa precoce, um paciente oncológico cada vez mais cedo. Então, em que momento, quem que precisa, por exemplo, de um tratamento de fertilização in vitro com óvulos doados, no caso de mais 40, né, das probabilidades maiores? A gente sempre gosta de dizer e precisa dizer que não é certeza, nada é seguro, 100% sim, nem 100% não. Né? Isso. Eu acho que hoje as principais indicações de ovodoação, elas são fator idade, associado talvez a uma baixa reserva ovariana, alterações genéticas. Então, quando a gente sabe que a esposa, por exemplo, carrega algum fator genético que pode aumentar risco de perda gestacional, infertilidade, ela pode recorrer a óvulos doados, que são óvulos que provavelmente não vão carregar essa alteração. Menopausa precoce, eu tenho muitas pacientes com menopausa precoce. E, na verdade, todo mundo, né, pode recorrer a óvulos doados. Eu já tive pacientes oncológicos também. Oncológicos, porque aí entra também a questão da menopausa, precoce ou não. E pacientes que vieram de outros tratamentos sem sucesso. Porque a gente tem também um percentual de pacientes que têm uma idade boa, que têm uma reserva boa, mas quando a gente vai para o laboratório, a gente vê que tem uma qualidade de óvulo que não é o esperado, quando vê no microscópio, tem um rendimento baixo de embriões, tem uma alta taxa de alterações genéticas nos embriões, e a gente não consegue ainda hoje explicar exatamente o porquê, e às vezes a gente recorre à ovodoação nesses casos também. Eu tenho pacientes jovens com boa reserva ovariana e falam, eu vou para a ovodoação, porque o emocional, o financeiro, o psicológico é muito desgastante. Às vezes você ficar tentando com os seus óvulos, tendo ali, eu posso falar que 10, 20% de chance com os seus óvulos, você pode achar que é muito, mas alguém pode achar que é pouco. E pode falar, olha, eu tenho esse tratamento com 10, 20%, que é possível, e eu tenho um tratamento com 50, 60%. O que você prefere? A paciente tem que ter autonomia. Claro. Né? Mas ela só vai ter autonomia se a gente começar a informar, né? Porque essa é uma questão muito difícil, né? Eu, por exemplo, fui a paciente que não teve o benefício da informação de congelamento de óvulos. E também a gente fala muito, se ouve falar muito sobre congelamento de óvulos hoje, mas nem todo mundo fala das linhas pequenas, que não é seguro, que não é 100%, que pode ser que dê certo a quantidade mínima de óvulos. Então, hoje tem a inteligência artificial, a tecnologia, né, da informação, por exemplo, ela tem trazido muitos benefícios para a reprodução humana. Hoje a gente sabe aí que a IA está tomando conta de tudo, né? Que tem possibilidade de embrião, de óvulos, tal, inclusive testes nos óvulos antes de ser fertilizados para te dar uma probabilidade. Mas como que a gente confia e saber em que momento que a gente pode usar isso, ou que momento virar essa chave de é melhor caminho? Porque a gente sabe que as chances são maiores, né? Da ovodoação? Da ovodoação, por exemplo. Em geral, a gente tem chances muito boas com a ovodoação. E eu acho que essa virada de chave é muito individual, sabe? Às vezes eu abro caixinha de perguntas e alguém me manda assim, tantos anos, antimileriano de tanto, vou ou não vou para a ovodoação? E a gente fala, gente, como é difícil. Como que eu vou tomar essa decisão por você?
o que eu vejo é que a maioria das pacientes ainda querem fazer pelo menos uma tentativa com óvulos próprios. Porque quem entra nesse mundo da reprodução, minimamente com um pouquinho de fé e esperança, ela entra, né? Nem que a gente fale assim, 1%, 3%, 5% de chance. Então, muitas pacientes vão falar, mas eu nem passei pelo processo com os meus óvulos, eu quero tentar. E às vezes aquilo ali é um ensaio, uma gestação da ovodoação, né? E eu acho que esse movimento de explicar o que é o genético, qual que é a carga genética que vai e que não vai, o que é a maternidade é um óvulo, a maternidade é um DNA ou a maternidade engloba outras coisas? É o que você uma vez, a doutora Camila fez um post assim super interessante que eu postei e foi assim, o auge naquele momento, assim, que era, você quer ser mãe ou você quer estar mãe, alguma coisa assim. Ter filho. Ter filho, exato. E realmente é uma reflexão muito importante, porque isso traz muitas respostas, né, dentro daquilo que você espera e expectativa, né? Exato. Às vezes eu faço essa pergunta para paciente no consultório e, às vezes, impacta, dá uns minutinhos, uns segundinhos, ela fala, entendi, eu quero ser mãe. E aí ela entende o quanto que a maternidade vai além de um DNA, além de uma célula, quanta coisa tem envolvida, quanta gente que tem filho e não é mãe, né? E tanta gente que é mãe sem nunca ter gestado, tem vó-mãe, tem prima-mãe, tem irmã-mãe, tem tanto tipo de maternar, né? Hoje em dia. E aí, quando a gente joga que 99% do nosso DNA, Luli, é igual, 98 ponto alguma coisa igual do chimpanzé, será que esse 1% tem que prender você e te segurar nesse sonho que é um sonho tão maior? Né? Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas e, óbvio, é uma resposta muito individual. Mas eu teria essa resposta muito tranquilamente, se fosse eu. Às vezes as pessoas perguntam, né, para mim, eu falo, como que eu vou falar sobre isso? Eu sou mãe através de óvulos doados, né? Elas não têm o meu DNA, mas elas têm meu sangue, elas têm minhas características, elas têm um monte de coisa, né? Então, aí, às vezes, minhas filhas estão brincando, estão fazendo alguma coisa em casa, e eu fico olhando assim, e aí eu falo, mas DNA faz isso? E aí eu entendo que não. Né? Então, é um ambiente que você cria. Doutora Camila, uma coisa que a gente precisa trazer, assim, são essas possibilidades dentro da reprodução humana. Eu gosto sempre de falar do leque de oportunidades, né? Então, a gente tem uma fertilização in vitro de baixa complexidade, que isso é mais simples, né? Sim. É com os óvulos próprios, é uma ajudinha que precisa, mas mesmo assim, às vezes as pessoas enfrentam muitas dificuldades, né? Depois nós vamos caminhar para uma fertilização in vitro e sempre tem os dois fatores, né? Então, eu queria trazer isso eu estou falando para uma comunidade geral, mas também a gente precisa falar para a comunidade LGBTQIAPN+, porque eles não precisam, sempre digo isso, a comunidade LGBTQIAPN+, elas nem sempre elas têm um fator de infertilidade. Talvez 10%, eu não sei essa porcentagem, mas talvez 5%, 10%, talvez tenha. Mas eles precisam da possibilidade, né? E a possibilidade ela vai encontrar no mesmo lugar que as pessoas inférteis, né? Então, eu gostaria de trazer esse leque de possibilidades quando a gente fala para a parentalidade. Lu, eu falo assim, a população LGBT como a gente sabe, uma minoria sofrida, e a questão da reprodução não poderia ficar de fora também. Falta muita informação, falta a gente desmistificar algumas coisas a respeito da família LGBT, as técnicas de tratamento que a gente tem possíveis hoje. Imagina, eu tenho muitos casais, principalmente homoafetivos femininos, de duas mulheres cis-lésbicas, né? E é incrível quando elas até chegam pelos grupos, Facebook, grupo de WhatsApp, até chegam informadas. Mas se a gente perguntar para elas, você foi orientada sobre planejamento familiar pelo seu ginecologista ou qualquer médico com quem você já passou na vida? Não. Se ela falar na consulta que é uma mulher cis-lésbica, não vai perguntar de contracepção, não vai perguntar de sangramento, não vai perguntar se quer ter filho, não vai ser orientada a respeito da idade, porque a idade do óvulo não interessa gênero, orientação sexual, nada, né? Então, falta muita informação. Eu acho que, felizmente, é um público que busca essa informação ativamente, porque sabe que essa informação não vai chegar
passivamente, até elas e eles. Mas, assim, carece muito, sabe? De informação jurídica. Por isso que tantas recorrem à inseminação caseira, às vezes nem entendem como funciona o processo. Eu já tive paciente que me chamou no Instagram e falou, eu não vou porque vai custar milhões. Falo, gente, não são milhões. A gente sabe que são técnicas ainda inacessíveis para grande parte da população brasileira, mas tem tanta coisa que a gente consegue fazer com segurança para ajudar outras famílias e ajudar as famílias LGBT, que as pessoas não conhecem, não sabem o que é uma vulnerabilidade legal, quando tem dificuldade de registrar o bebê no nome das duas mães, não sabe que a pessoa que foi o doador tem direito à paternidade. E a gente precisa estar conscientizando. Na verdade, assim, eu acho que são muitas camadas, né? Essa representatividade, ela precisa acontecer e fluir mais, né? Embora a gente constantemente está falando, tem muitos casais que já tiveram filhos que eles também comentam, também é importante. A gente não pode esquecer da comunidade trans, do homem trans, por exemplo, que é um caso, assim, eu já peguei um caso de um homem trans que precisava ir no ginecologista, né? Foi ao ginecologista e ele foi super mal recebido na recepção, né? Com constrangimento, com uma série de fatores. E também ele precisa desse direcionamento porque ele precisa de um planejamento ou de um congelamento, enfim, de instrução. Então, a gente realmente se depara com uma série de fatores, ainda hoje, eu sempre falo assim, a gente tem que todos os dias desconstruir para construir. Exato. Né? E isso é um problema gigante, porque essa comunidade, ela também pode ajudar muito as pessoas que precisam de ajuda, no caso de uma doação de óvulos ou de sêmen, enfim, de embriões. Então, também é uma dupla, uma mão de via dupla, né? E quando você comentou que as pessoas falam do custo, eu recebo muitos pacientes, né? Ouço, né, de pacientes que vêm das clínicas, que querem conversar comigo e falam, é muito caro, mas existem muitas possibilidades, muitas formas que pode ajudar. Só que ainda existe muito interesse comercial das clínicas para esse público, né? E aí é aí que a gente tem que tratar direitinho desse público, dessa comunidade, não é? A gente tem nome para isso, né, Lu? Pink Money, Pink Washing, se vocês não conhecem, podem procurar. São aquelas empresas que chega junho, mês Pride, vamos fazer aqui campanha só nesse momento, ou vamos ser LGBT friendly para poder abraçar a comunidade, ter um ganho secundário. Você sabe que tem clínicas hoje, consultórios, etc., vários serviços hoje voltados para a população LGBT, que a gente sabe que não é um interesse em ajudar a comunidade de fato, né? Assim, hoje a comunidade LGBT traz um lucro geral de bilhões aí, às vezes só na reprodução, movimento uma economia gigante, e as pessoas entendem aquilo ali como uma oportunidade, e tá tudo bem, né, gente? Cada um tem o seu trabalho e enfim, mas pela oportunidade, não porque abraça a causa. E isso me irrita muito. Eu acho que é o que mais me irrita é que às vezes a gente olha e tem alguém ali falando alguma coisa que eu não cabe ali, né? Cara, não tá fora. Sabe? Não, mas é para isso que a gente está fazendo esse bate-papo, trazendo essa informação, porque a gente precisa tentar furar essa bolha. E a gente só consegue passando a informação e vocês ajudando a gente a levar, né? Eu sempre falo isso de maneira muito transparente, que eu sou aliada da comunidade justamente por causa disso, né? Então, a gente vai fazer um bom trabalho aqui para vocês. Exato. Doutora Camila, eu acho que é importante também a gente colocar qual que é a diferença do casal de lésbicas, né? E dos gays, né, do casal homoafetivo, né, porque as lésbicas, elas vão precisar, basicamente, do sêmen, né, e existem casos que elas querem usar um embrião já doado, pronto, ou elas adotam um embrião mais o sêmen para não usar a genética. Como que funciona esse método roupa, por exemplo, no caso das mulheres, de duas mulheres? Tá. O método roupa ou gestação compartilhada é quando a gente vai fazer a coleta do óvulo de uma das parceiras, formar o embrião no laboratório, seja sêmen de doador, parente ou anônimo,
forma o embrião e esse embrião é transferido para o útero da outra. Dá aquela sensação de que as duas estão participando. Não é a única técnica que a gente tem alguns casais que uma quer fazer tudo, ou quer, eu quero gestar o meu óvulo, lá na frente você gesta o seu, a gente quer um filho só, vai fazer tudo em alguém. Mas basicamente a gente precisa de um sêmen de doador. Eu falo assim, basicamente bem com calma, porque talvez seja essa pegadinha que frustra muitos casais de mulheres, que elas falam, só me falta um sêmen. E quando chega na clínica, tem um fator baixa reserva, tem um fator endometriose, tem um fator idade, tem um fator uterino, que fala, poxa, mas eu não fazia ideia. E aí volta lá de não ser orientada, não ter sido orientada pelo ginecologista ou qualquer outro médico por quem ela já passou, né? Na parte masculina, casais de homens cis-gays, é muito mais complexo. E aí, muita gente já fala assim, é porque homem quer ter menos filho, né? Homem não tem aquela questão maternal que nem as mulheres têm. E a gente já debateu, inclusive, no encontro que a gente fez ano passado. Não é verdade, gente. Os casais de homens também querem ter filhos. Só que falta muita informação. E a gente sabe que é um processo muito mais complicado e delicado, porque eu dependo de alguém que seja uma gestante solidária. Então, a gente tem algumas barreiras no Brasil, a gente precisa que não pode ter caráter comercial, eu preciso de liberação psicológica de todas as partes, inclusive do marido dessa gestante, se ela for casada. Se não for parente até 4º grau ou não tiver filho, eu preciso de autorização do Conselho Regional de Medicina. E aqui em São Paulo ainda foi instituído que você só pode transferir um embrião por vez na gestante solidária. E se houver algum caráter lucrativo e o médico souber, hoje aqui em São Paulo a gente responde legalmente, judicialmente, porque não pode. Então, assim, eu já recebi alguns casais. Mas você não tem uma agência? Eu achei que fosse chegar aqui, você ia ter a minha barriga já para indicar. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Exato. E às vezes falta essa informação e às vezes as pessoas acham que não vão encontrar essa pessoa para ser a gestante. Todo mundo com quem eu conversei até hoje, de casais de homens que chegaram até mim, eu expliquei quem que poderia ser. Eles falaram, imagina, ninguém vai topar. E em 2 dias eles tinham 2 pessoas, uma amiga e outra irmã. E eles falaram assim, eu nunca imaginei que alguém fosse fazer isso por mim. E as pessoas surpreendem, gente. As pessoas surpreendem muito, porque tem muito amor envolvido, tem muita empatia. É que muita gente não quer falar ainda, né? Tem medo ainda de falar, de compartilhar. Então, é muito complicado. Acho que é importante também você explicar quais são as regras de quem pode doar, né? E falar da consanguinidade. Eu acho que isso é super importante, tanto para o casal feminino quanto para o casal masculino. Tá. Doadores podem ser parente até 4º grau, tanto de óvulos quanto de sêmen, mas a gente tem que ter cuidado com a consanguinidade. O que é isso? Eu vou fazer um tratamento com a minha esposa e eu quero que vai ser o meu óvulo e o meu doador vai ser meu irmão. Não posso, né? A mesma carga genética vai ser misturada. Pode ser um doador da parte da minha esposa. Vamos pensar assim. E da parte masculina, a gente precisa de uma doadora. Pode ser também parente até 4º grau, desde que não corra consanguinidade também. E quem é a doadora de óvulos, se for parente, não pode ser a mesma pessoa que vai gestar. Porque aí a gente cria um vínculo muito grande que pode trazer um prejuízo psicológico e o CRM desaconselha que a gente faça isso. Então, se você quiser uma doadora de óvulos da família, essa doadora vai ser e a sua barriga solidária tem que ser outra pessoa, né? E para ser doadora anônima, precisa ter hoje no Brasil menos de 37 anos, uma boa condição de saúde, todos os exames obrigatórios pela Anvisa, que é cariótipo, eletroforese de hemoglobina, triagem sorológica, infecciosa. Não pode ter nenhum problema genético importante na família, que é importante, né, pra gente. E mesma coisa para a parte masculina, só que a idade do doador de sêmen no Brasil vai até 45 anos hoje. Uma informação que eu acho que também a gente precisa trazer é sobre os custos. A gente não vai falar de valores, porque cada
paciente é tem que ser um Uhum. tratamento individualizado, mas eu quero falar na parte de acessibilidade, tá? Por que isso? Porque muitos pacientes, seja hétero, maternidade independente, casal homoafetivo, não importa. A questão é muito caro, é só para quem tem dinheiro. E a gente sabe que realmente sabe que tem um custo alto, mas poucas pessoas falam dos benefícios que tem para você usar a reprodução humana. Então, tem alguns casos que é a ovodoação compartilhada, ou não sei, talvez o sêmen, mas aí o custo é muito menor, de você poder fazer, se você não doar você os seus óvulos para a clínica, você ter alguém que você indique para o banco da própria clínica. Isso. Né? Então, eu gostaria de trazer essa informação, lembrando, gente, que cada clínica tem o seu protocolo. E cada um tem que... Brasil inteiro, tá? Tem 192 clínicas homologadas, licenciadas pela Anvisa. Então, nessas clínicas no Brasil inteiro, vocês podem ir e perguntem como que é o processo deles, porque cada um tem um processo diferenciado, certo? Exato. Então, complementa aí. Muita gente acha que é a mesma coisa, né? Que está lá escrito nas nossas normas e que todas as clínicas têm que seguir a mesma norma, mas não. O que a norma fala é que é permitido a doação de óvulo e de sêmen desde que não tenha também questão comercial, mas cada clínica vai ter uma forma de abordar. Vai ter clínica que você vai fazer 2 coletas para doação e vai ganhar um tratamento completo. Vai ter clínica que você doa metade, fica com a metade e vai isentar a medicação que você usa, uma parte do laboratório. Ou sêmen. Então, fique sempre a par. Converse com a clínica, converse com o setor de doação, veja o que vai ficar fora desse orçamento, porque é comum, às vezes, a gente ver começar o processo e se frustrar em algum momento, ou pela demora, ou por sair alguma coisa ali das entrelinhas, de eu não sabia que eu tinha que pagar isso aqui em algum momento, eu tinha entendido errado. É claro que a gente quer, a gente precisa e a gente estimula essa doação, mas faça num local que você se sinta seguro, que você tenha essa abertura para conversar com o médico, com o setor de doação, porque o que a gente quer é que saia todo mundo feliz e saia todo mundo ganhando e todo mundo tenha uma experiência positiva, né? E que saia todo mundo com o neném no colo também. Uma questão importante também é sobre os grupos, né? As pessoas começam a buscar informação na internet, nas redes. E isso, apesar de ser benéfico por um lado, é muito maléfico por outro, porque eu tenho um grupo, por exemplo, que muitas vezes essas pacientes, elas se espelham na experiência ou no diagnóstico da outra. Então, elas trocam lá, meu médico pediu todos esses exames, aí ela se frustra porque o médico dela não pediu. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação ao grupo, de você absorve a informação que te interessa e pergunta para o seu especialista se vale para você, não que ele tenha que usar, né? Eu até comento sempre, se você está num grupo que ele te angustia mais do que ele te traz mais benefício, saia dele que ele não é para você, inclusive o meu. Né? E aí você volta no outro momento, ou não volta, ou vai para outro, porque não é essa a função de uma rede de apoio. Né? Não é te deixar angustiado ou com uma série de questões, questionando inclusive o médico. Né? Isso você também passa, né, doutora Camila, de chegar um paciente e já, olha, eu vi isso, e aí você tem que desconstruir uma série de coisas, né? Muito. Vixe, demais, gente. Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de Facebook, grupo de tudo. Tem grupo e subgrupo de trombofilia, que eu descobri esses dias. A sua mutação é essa, então você vai para esse grupo específico. Eu acho que os grupos, eles podem ser muito interessantes na troca de experiências e apoio mútuo, mas tem que ter muito cuidado com eu quero que faça isso porque a fulana fez. Porque a gente nós somos seres humanos únicos, né? O seu caso não é o meu caso, por mais que seja uma ovodoação, que a gente compartilha ali em algum momento esse processo. Então, a gente tem que confiar muito na clínica e no profissional que está seguindo a gente. Tentante é extremamente vulnerável e seduzível para cair em tudo. Eu falo, se a gente falar, pula da janela aqui do 10º andar que você vai engravidar, a tentante pula.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita coisa na internet, vitamina milagrosa, chá milagroso. Aqueles cursos que, olha, eu vou te ensinar a engravidar naturalmente aos 43 anos, mas aí você clica no link da bio, né? E custa 5 mil, 3 mil reais. Clica aqui, eu vou fazer milagre com você, porque tudo que fizeram com você até agora tá errado, como se tivesse um milagre, como se, sabe? E tem... A grande maioria dos guidelines sérios da reprodução, quando a gente vai vê-lo, é frustrante. É tudo bolinha vermelha, que não tem comprovação nenhuma, não faça, ou bolinha amarela de ninguém sabe aqui o que está fazendo, nada. Pouquíssima coisa é aquele verdinho que faz sentido. Que está comprovado. E que geralmente as pacientes ainda desconfiam. Sabe o que é uma bolinha verde nos protocolos? Repouso não aumenta a implantação do embrião. Vida normal, depois que transfere. Se eu falo isso, que eu falo que é comprovado, as pacientes desconfiam. Mas se eu falar que o chá do não sei quanto, tananã, técnicas, etc., não tem comprovação, não, como assim? Você está desatualizada. Porque eu ouvi... Eu ouvi o doutor fulano, eu ouvi a nutricionista fulana de tal, que fazem. E tudo envolve muita grana, né? No mundo da reprodução, gente. Tem exame... Eu acho que o mais problemático é você aproveitar a vulnerabilidade dos pacientes. Então, o paciente que está no momento vulnerável, mesmo que ela esteja com o melhor médico, o melhor especialista do mundo, se ela está naquele dia que pegou alguma coisa, ou sei lá, não deu a quantidade de embrião, de óvulos ou de embrião, alguma frustração que ela teve, a primeira reação dela é ir na internet. E tem os algoritmos que te levam para aquela pesquisa que você já está buscando. E aí é muito fácil você cair numa dessa, né? Muito. E os problemas que isso pode te trazer, inclusive familiar, de discussão com o marido, né? A gente sabe que o tratamento, por exemplo, existem muitos casos de famílias destruídas por causa de um tratamento, né? Sim. Sonhos destruídos. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas tomar cuidado aonde elas estão vendo, com quem elas estão vendo. Porque também hoje existe aqueles casos de uma estentante. Eu sou uma estentante, eu estou aqui ajudando as pessoas. Mas aí eu vou falar assim, vem aqui que eu vou você me pagar 5, sei lá, vou fazer um sorteio, qualquer coisa assim, para te ajudar. E, na verdade, é um benefício próprio meu que não vai te ajudar, né? Mas você vai acreditar em mim porque eu passei por isso e deu certo. Exato. Né? Ou pelos seguidores que tem. Exato. É difícil, gente. Eu tenho rede social, Lu tem rede social. Que bom que tem, porque eu nem fiz especialização aqui, eu fiz em Ribeirão Preto, na USP. E tô aqui em São Paulo e que bom que eu consigo mostrar que eu tô aqui na cidade, tô no Brasil, tô trabalhando com reprodução. Mas a gente sabe que o Instagram não é tudo. Tem paciente que fica irritado porque eu não respondo coisa quando manda na caixinha. Mas porque são coisas muito que requer a gente sentar e conversar e bater um papo. Um exame, não dá para responder. Então, muito cuidado de uma maneira genérica, né? Exato, não dá para generalizar nada. Então, muito cuidado com os flashes, assim, que a gente pega. Eu acho que esse é um alerta, acho que um dos mais importantes que a gente está trazendo aqui para os pacientes, que eu acho que vale a pena a gente falar dele, que é sobre essas falsas promessas. Muitas vezes não vem de médico, vem de outras pessoas. Vem de médico, inclusive, porque eu já peguei vários, tá? Mas existem empresas ou associações ou ONGs, às vezes, que falam, eu estou ajudando, mas você vai ver a fundo, analisar a parte de marketing, de mídia disso, a pessoa está comprando seguidor, a pessoa está achando que ela vai te aumentar um pouco de seguidor, porque você vai falar assim, nossa, essa tem bastante seguidor, então está fazendo alguma coisa. Então, tomem muito cuidado com isso e busquem informação. Não, eu nem acho também, doutora Camila, muitas vezes acontece algum problema e até os médicos, a sociedade, todo mundo fala assim, é culpa do paciente. O paciente tem que buscar quem que é aquele médico, ele vai pagar mais barato, é culpa dele. E eu discordo muito disso, porque, e eu sempre falo isso, gente, eu discordo porque o paciente, quando ele entra nesse mundo, ele não está entrando porque ele quer. A gente entra assim, tirando o pé, assim, alguém empurrando a gente, porque não é ali, aquele lugar não é o que a gente quer estar. Então, esse é o primeiro ponto. E o paciente, quando se depara com isso, ela não sabe onde buscar. Aí as pessoas falam, não, tem que ver na Febrasgo, que é de ginecologista, tem que ver na Anvisa, não, tem que ver nas sociedades, tem que ver no... E aí o paciente não sabe nem o que é aquilo, o que ele vai ver no Google e depois ele vai para a internet, aí lá vai ver quem tem mais seguidores e se deu certo. Isso é a coisa mais fácil de forjar.
né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, busquem, vai na internet, mas vai no Reclame Aqui, tenta ver nos grupos, olha, você tem Exato. indicação desse médico, me fala alguma coisa sobre Vê uma isso. formação, Vê uma formação, vê um RQE, RQE ativo. explica o que é o RQE, por O exemplo. RQE é o nosso registro de especialista. Então, por exemplo, eu fiz residência, eu me formei em medicina, fiz residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e depois fiz mais um ano de reprodução assistida. Para eu conseguir o meu título, eu fiz título de ginecologia e obstetrícia, que é uma prova, e fiz o título de reprodução também para conseguir o título. Em algumas especialidades que já são reconhecidas pelo MEC, a gente consegue tirar com a residência, só com o diploma, o RQE. Eu poderia fazer isso com a ginecologia e obstetrícia. Mas quando eu fiz reprodução, não era uma subespecialização, era área de atuação. Uhum. Então, eu não conseguia tirar o meu RQE, mesmo tendo feito um ano completo só de reprodução numa instituição séria. Eu precisei tirar minha prova de título e mostrar que eu sou uma pessoa realmente capacitada para aquilo. Então, quando você vai ver ali no Instagram, é fácil de ver às vezes. Gente, Às vezes. Às vezes. Por exemplo, dermatologia. Não é dermatologista. Eu só posso falar que é dermatologista se tiver RQE. Então, especialista em dermatologia. Não tem RQE. Uhum. Não fez especialização, não tem RQE, não tem título. E mesma coisa da gente. A gente, para poder falar que é especialista, eu preciso desse RQE. Uhum. Então, tem muita gente que pode falar que faz reprodução, que é especialista, mas Exato. não tem o título. Assim, resumindo, as pessoas falam, onde que eu vou descobrir sobre fertilidade, por exemplo? Aonde você vai buscar isso é na ginecologia, né? Ou no andrologista e tal. Mas na ginecologia, não é todo ginecologista que pode atender reprodução. Para reprodução, é um fertileuta. Então, tem muitos casos que pacientes trazem para mim nos grupos. Luli, minha ginecologista falou isso, tal, ela é de reprodução. E aí ela fala, eu falo qual que é o nome dela. E eu vou ver, ele não tem o RQE. Então, não estou dizendo que esse especialista não seja bom. Mas eu estou dizendo que esse especialista não tem aprovação, autorização para tratar diretamente a reprodução humana assistida. E qual que seria o passo correto é se um ginecologista atende um paciente como eu, que não aconteceu comigo. Ele não me passou para reprodução humana assistida quando eu precisei com um problema de baixa reserva. Então, muitas vezes, o ginecologista ele fica segurando essa paciente, tentando resolver alguma coisa de forma sei lá como, e aí quando ele vê, está no limite, e essa pessoa já vai por uma fertilização de alta complexidade, né? Então, é isso que a gente sempre precisa alertar para que as pessoas tenham conhecimento e saibam. Não é falando que esse especialista, a qualidade, nada disso, mas é a área que ele pode atuar ou não. Mas, Lu, é que eu acho que falta conhecimento, às vezes, até entre os colegas ginecologistas. Porque eu vou te falar que muita gente, eu tenho colegas ótimos, com boa formação, que não teve nada de reprodução na ginecologia, ou que a gente vê muito, as especialidades de ginecologia e obstetrícia focam muito na obstetrícia e não tem uma cadeira muito boa de ginecologia. Então, às vezes, o colega prende aquela paciente induzindo ovulação, falando que tá tudo bem, não, desencana que você tá estressada, às vezes porque nem ele sabe quando que precisa procurar ajuda. Que momento passar. Ele não sabe o percentual do que vai ficar, de quando que vai começar a ficar muito difícil para ela engravidar, não sabe o que é uma reserva ovariana, porque foi treinado para uma coisa e não teve o foco para aquilo ali. Então, o que a gente faz é um trabalho de formiguinha mesmo. Até 35 anos, depois de um ano de tentativa, procure ajuda. Entre 36 e 40, em 6 meses, não engravidou, procure ajuda. Mais de 40, uma ajuda imediata, não que vai fazer uma FIV imediatamente, mas pelo menos vai ser investigada, orientada, vai estar ciente dos prós e contras ali da idade, né? Então, tem colega que não sabe também. Se eu perguntar assim, quando que eu te indico? Tem paciente que pergunta, quando que eu te indico? E tá tudo bem, gente. Eu prefiro que me pergunte, que a gente é super solista para responder, do que ficar cozinhando o paciente. O paciente chega e fala assim, poxa, por que não me encaminhou antes? Por que não me orientou? Eu já tive ginecologista que olhou para paciente e falou, que o meu ginecologista falou que era bobagem, congelar óvulo, que era moda. Eu falo, tem muitos casos, assim,
que ainda eu ouço falando isso. Tu. Na verdade, congelamento de óvulos eu acho que é um tema bem importante, assim, e bem atual. Mas também a gente precisa falar sobre os cuidados, né, doutora Camila? Por que eu estou falando isso? Porque eu fui a pessoa que precisei de óvulos, mas na minha época, em 2014, não tinha todo esse movimento que tem hoje. Não era nem falado, era só doação compartilhada. Não podia ser intrafamiliar, né? Tinha uma série de coisas e foi muito rápido. Eu fiz praticamente a fresco, para você ter uma ideia. Então, foi bem legal. Hoje mudou muita coisa. Né? Então, quando a gente começa a falar sobre a doação de óvulos, a gente tem uma dificuldade, uma falta, uma escassez de óvulos por qualquer razão. Por quê? Às vezes, a clínica que o paciente está indo, ela não tem um banco ou uma reserva de óvulos que ela possa usar. E ela depende muito da doação compartilhada, em muitos casos. Poucos casos ela pode fazer com um banco de importado, por exemplo, né? Muito caro. Acaba sendo muito caro. Então, você tem, fora todo o tratamento, você vai ter que pagar vezes a moeda de... Normalmente, ou é euro ou é dólar, que está mais ou menos equivalente, os dois. Sim. E acaba encarecendo muito. Ou seja, não é para todo mundo, né? E também hoje eu me questiono muito, né? Por que as pessoas vão importar um material, né? Uma gameta, seja óvulo ou sêmen, se hoje no Brasil a gente tem tantas oportunidades. E se a gente faz um movimento de doação, como o Dia de Doar, por exemplo, a gente consegue informar e conscientizar as pessoas para fazerem mais isso. Sim. Não é verdade? Sim. Então, o que eu quero trazer com isso, por exemplo, é essa informação de em que momento que as pessoas podem usar, virar a chave para fazer... Não, eu vou conversar, onde eu vou buscar, ou como que eu vou falar sobre o caso de bancos, por exemplo. Quando que deve buscá-lo? Banco de óvulos, gente, tem algumas clínicas que conseguem, pelo volume mesmo do movimento e pelas campanhas que fazem, conseguem ter um estoque de óvulos um pouco melhor ali para oferecer às pacientes, mas a verdade é que tem muito mais gente precisando receber do que paciente doando. E isso poderia casar tão bem com o congelamento de óvulos, né? Exato, por isso que a gente estava falando do congelamento. Exato. Porque se o congelamento, as pessoas estão falando bastante, né? Em todo quanto que é lugar, você vê as pessoas falando do congelamento. Só que eu tenho percebido... embora a gente tenha um teste aí, que é o Violet, que faz o teste nos óvulos antes de ser fertilizados, né? Algumas clínicas do Brasil já têm. Mas eu tenho percebido, diante dos meus grupos, isso são feedbacks de pacientes mesmo, que tem lá, de doadora, tá? Doadora jovem, abaixo de 29 anos, tem, sei lá, 8 óvulos, 6 óvulos, 11 óvulos às vezes, e não tem nenhum euploide, embrião. E aí eu me questiono se a forma deste congelamento, e aí vai uma provocação, tá? Se está de acordo. Porque assim, a gente sempre fala, né? A gente precisa se preparar 3 meses para um multivitamínico, por exemplo, né? Eu preparo o organismo por um tempo, né? Para ele acostumar, a se adaptar a tal. Por que não entender que no congelamento de óvulos seria importante que essa doadora ou essa mulher que está congelando, para ela mesma, tá? Para ela mesma, ela tivesse essa análise, porque não é só, vamos congelar, vem aqui, paga, não sei o que, ou doa, não sei o que. Por quê? Porque a gente está comprometendo uma doadora, uma receptora lá na frente, entende? Eu não sei se eu estou com um sentimento correto, tá? Um feeling, mas é um sentimento meu, ou o que a gente poderia fazer para melhorar a qualidade das doadoras, seja no congelamento ou seja numa doação altruísta. Difícil, hein, Lu? Difícil? É difícil. Porque mas eu acho que é possível. Eu acho que... Se quiserem. Isso, né? Porque quando a gente fala também de uma doadora, principalmente uma doadora 100% altruísta, que ela não está fazendo tratamento para ela, para engravidar, a gente depende de coisas que a gente não consegue controlar. Hábito de vida... É claro que vai ter lá na ficha se fuma, se bebe, se usa algum tipo de droga. Isso geralmente já é triado pelo setor de doação. Mas não dá para estar na casa dela vendo o que ela está fazendo, né? Eu tenho, assim, doadoras gracinhas. A gente faz segmento dessas doadoras. Eu falo, elas são todas... Eu só tenho doadora querida, de verdade. Assim, são as gracinhas. Mas tem muita coisa que foge ainda das nossas mãos. E até a estatística mesmo do tratamento.
A ovodoação tem chances boas, mas fica lá nos 50%, 60% por tentativa. E aí, quando a gente vê que quase metade das mulheres ainda vai ficar de fora ali numa primeira tentativa, é muita gente, né? E porque varia também, né? Às vezes a pessoa no primeiro ciclo, ela tem uma quantidade da reserva ovariana que todo mundo tem uma expectativa pela idade, ou que ela tem um antimuleriano alto, e ela tem 4 óvulos. Já aconteceu com paciente comigo. Lu, eu falando comigo. Eu não sou médica, tá, gente? Eu Mas falo tem paciente gente, porque elas vêm falando comigo. E eu acho que é engraçado que tudo que a gente vai pra... Tem paciente que não quer fazer reprodução porque ela acha que a gente tem tanto controle de tudo que ela acha que aquilo ali é antiético, antirreligião. Gente, ninguém sabe o tanto que a gente sofre nos bastidores. Porque a gente tem ali, óbvio, que a gente tenta controlar tudo. Quem faz reprodução é muito controlador, tem um perfil controlador e se frustra quando as coisas não dão certas. Mas assim, a gente foge das nossas mãos muitas coisas também. Às vezes, eu tive uma paciente esse mês que tinha 20 folículos e teve um óvulo na coleta. E aí a gente ficou, foi o horário, foi a medicação, foi a diluição, foi o que aconteceu, fez pausa, voltou para fazer a coleta. Gente, falha de trigger, de desencadeamento de ovulação, 1%, menos de 1% dos casos, tem como prever? Não tem como prever, sabe? Se vai ovular antes ou não tem como prever. Se vai formar embrião ou não, a gente tem lá vários guidelines bonitinhos. Tantos folículos, a gente espera uma taxa de recuperação de tanto, a gente espera uma taxa de fertilização de tanto, a gente espera uma taxa de embriões euploides e gravidez. Mas quando a gente vai na prática, menina, esse funil mata a gente junto, viu? Tem paciente que a gente tá descrente, vai super bem, e tem paciente que a gente fala, aqui eu vou barbarizar e de primeira vai sair grávida aí, ó. A gente pena com a paciente. Mas o que faz funcionar é a resiliência. Não desiste, porque um ciclo que foi ruim não significa que todos os outros ciclos vão ser ruins. Não significa que o que aconteceu com a fulana que vai acontecer com você. Cada um é individual, tem uma história e é persistindo. A gente sabe que sai grávida. Você sabe, Lu, que a maioria das pacientes que não engravidam com fertilização é dropout. A gente tem isso por estudo. É paciente que abandona o tratamento. Porque acha que não vai mais engravidar, por recurso financeiro, por trauma mesmo, emocional, psicológico, porque a expectativa não estava alinhada ali com a realidade. Então, a gente sabe que as pacientes persistindo vão sair com o neném no colo. Você sabe que isso que você está falando é a prova de uma frase que eu não gosto, que falam, só não engravida quem desiste. Essa é a prova mais clara, assim, do que eu estou dizendo, né? E, na verdade, não é. Muitas vezes a paciente desiste porque ela realmente não consegue, porque já acabou um casamento, porque ela já está esgotada psicologicamente falando, financeiramente falando, ou até acabou uma relação, né? Então, não é que isso não consegue quem desiste. Às vezes a gente desiste por uma série de fatores, mas não é a vontade, né? É que dói, né, Lu? Falar assim, nossa, você desistiu do seu filho? Você desistiu do seu sonho? Gente, tem tanta coisa envolvida. Eu falo para as pessoas, usa isso como uma pausa emocional. Aí você não vai sentir o peso tão forte, porque no momento certo ele vai tocar no seu coração de novo. Doutora Camila, qual foi, assim, uma história? Se você pudesse trazer uma história linda, assim, é mais difícil, aqui pode ser mais incentivadora, mais motivadora para quem está assistindo a gente. Qual você traria? Ai, Lu, tem tantas, assim, eu tenho casos inesperados que me surpreenderam muito e... Algum de ovodoação? Ai, de ovodoação que eu derrito, né? Embriodoação eu amo, tenho muita paciente de embriodoação que eu acho que ainda é pouco falado, pouco divulgado e... Cadê o nosso livro aqui, nosso segundo livro aqui de embriodoação? O que eu tenho visto, assim, de transformador, às vezes as pacientes aceitam muito melhor do que da ovodoação, sabe? Eu tenho um casal que mora fora de São Paulo, eles passaram comigo numa consulta online, o marido tem um problema masculino que fica muito difícil da gente conseguir espermatozoide mesmo através dos procedimentos, e ela já estava com 40 e poucos anos, uma reserva baixa. E ele já tinha vindo de outros tratamentos que não deram certos, bem frustrados, mas aí ela falou assim, eu encontrei o seu perfil e me reacendeu a vontade. E eles foram muito focados em óvulo próprio e sêmen próprio, estavam prontos para gastar e encarar
porque era o sonho deles. E ali na consulta, a gente vai muito buscando. Aí eu falei assim, e sêmen doado? O marido fez assim. Nunca. Aí eu falei, olha, porque também tem a questão da idade. E o óvulo? Aí ela fez assim. Aí ela já meio que abriu o leque, meio assim. O sêmen ele não aceitava. E aí eu falei, e se vocês adotarem um embrião? Aí os dois se olharam e falaram assim, o que é isso? E aí a gente explicou que existe aí o Brasil é um dos países assim que tem o maior número de embriões congelados do mundo. E tem muita gente que quer doar sim, a gente acha que não tem, mas tem. Quem passa na pele pela infertilidade ganha uma inteligência emocional diferenciada, de empatia, que às vezes as pessoas não acreditam. E muitas pessoas querem doar, mas elas precisam ser conscientizadas, né? E a Lu fala muito bem aqui no livro dela, a Lu já fez a embriodoação. E quando eu conversei com eles e eu falei, por que não? Vai ser menos filho, tratamento sigiloso, anônimo. Vocês vai às vezes equalizar ali aquela sensação de o filho é só seu, o filho é só seu. Achando que é sua, né? Você não fala nada porque é sua. Exato. E eles foram para essa transferência, eles estavam no interior da Bahia, vieram aqui para São Paulo para a gente transferir, foi um embriãozinho que a gente teve, e assim, eles chegaram nessa transferência, Lu, só faltava estar assim, ó, pai e mãe. Que lindo. Abraçados, assim, e foi uma transferência linda, ela fez o beta à distância, trouxe uma distância depois. Deu certo. E deu tudo certo, e eles ficaram, assim, maravilhados com a possibilidade da embriodoação. Você sabe que eu tenho um grupo da comunidade Laços que Abraçam, e um dos grupos, dos 13 que eu tenho lá, é sobre embriodoação. E tem várias pessoas que estão em tratamento de embriodoação. E eu fui a pessoa que, quando as meninas completaram 2 anos, eu doei os 4 embriões excedentes, né, para embriodoação, para ajudar outras famílias a serem construídas, porque eu realmente, com 50 anos, já não queria gestar mais, né. E aí eu escrevi esse livro, gente. Então, esse livro aqui é a minha história de como que eu fiz para doar os embriões, né, que também é um processo. E aí eu escrevi de uma forma lúdica, né, quem que foi a receptora, né, porque assim, de novo, gente, não importa de onde veio, não importa a forma, não é DNA, né, é o amor, ele transforma, é a consequência, é a convivência, é o ambiente que você dá, são os valores e princípios que vocês passam para a família. Então, não é de como e de onde veio, né? Se vocês têm o sonho de gerar seus filhos, a gente tem aí a doação de sêmen, a doação de óvulos e a embriodoação. Então, eu escrevi aí os 3 livros, né, que foi o que eu vivi a ovodoação, escrevi o primeiro livro, a embriodoação, que está aqui o segundo, e o terceiro agora eu não vivi, porque o sêmen foi do meu marido, mas de tantas histórias lindas que eu já ouvi, eu escrevi o terceiro livro, e hoje eu tenho a trilogia dos livros de doação de gametas no Brasil, né? Eu tenho uma história muito parecida aí com a sua, do livro, uma paciente que fez produção independente com embriões doados, ela tem gêmeos, ela fez com 51 anos, olha. E eu lembro assim, eu brincava, ela era muito medrosa de tudo. Falava, olha, fulana, tem um pólipo aqui, vamos tirar. Ela, eu vou desistir do tratamento. Fulana, como que você vai ter um parto? E ela encarou. E eu lembro muito, Lu, que quando ela me procurou, ela falou, olha, eu tô aqui vencendo os meus medos, porque ela tinha muito medo de engravidar. Ela, na verdade, estava na fila da adoção e ela foi negada na fila da adoção pela idade e por ser uma mulher solteira. Então, ela falou, eu tô aqui vencendo todos os meus medos, porque eu quero ter um filho, eu queria adotar, e me foi negada essa possibilidade, então eu vou adotar um embrião. E aí a gente conversou, eu apresentei a possibilidade da adoção do embrião para ela adotou os embriõezinhos. Eu tentei fazer que ela transferisse um por vez, não deu certo. E ela engravidou com 51 anos de gêmeos, um menino e uma menina, e eles são assim, lindos. E quantos anos as crianças têm? Eles estão com uns 3 anos agora. Ai, gente, olha isso, gente. Eu costumo dizer que embriodoação, ovodoação é vida, embriodoação é esperança, porque realmente gente. Traz eu falo que ser mãe mais velha, né?
depois dos 45 é como tomar o elixir da juventude. Porque a gente sempre quer ficar inteirona, assim, para correr atrás das crianças. E precisa correr. Precisa correr. Doutora Camila, olha, a gente já está chegando no fim do nosso episódio, que está muito legal. Mas a gente sempre vai trazer conteúdos para vocês, porque a gente sempre está o tempo todo pensando em como ajudar, levando informação e conscientização para vocês. Então, o que você poderia deixar de encerrar esse episódio com uma mensagem legal, bacana, para os pacientes da reprodução no geral? Assim, o que você diria, assim, uma coisa assim, motivadora, inspiradora, não sei, qualquer coisa. Termina o episódio. Ai, Lu, tem tanta coisa clichê que dá pra gente falar, né? Tipo, não desista dos seus sonhos, vá atrás. Eu acho que eu daria alguns conselhos. Não perca tempo. Eu acho que tá demorando muito, tô insegura, não perca tempo. Fique com um bom profissional. E quando eu falo um bom profissional, não é só o quanto que ele cobra, não é quantos seguidores ele tem, é quando o feeling bate. Uhum. É você sentar na frente daquela pessoa e falar assim, a gente deu um match. Tem gente que vai demandar mais, tem gente que vai demandar menos, tem gente que vai ser mais científico, outros não. Então tem esse match e não desista. É bem clichê, mas é isso. Mas né? eu não desisto, porque quem tá do lado da cadeirinha, assim, da mesinha como paciente, às vezes escuta e não acredita. A gente que tá desse lado aqui, que conhece centenas e milhares de histórias e já acompanhou muita gente, a gente sabe que é a persistência e com medo e tropeçar 1000 vezes e levantar 1000 vezes é o que faz acontecer, né? Então, eu acho que são as três dicas que eu daria para os pacientes. Perfeito, chegamos ao fim de mais um episódio, esse foi muito legal também. Então, gente, não esqueça de se inscrever no canal, de seguir, de curtir, compartilhar com quem precisa saber dessas informações e seguir o Laços da Fertilidade no Instagram. Tem a doutora Camila também, que é o @doutora_DRA.Camila com Y e 2 L's, porque a minha mãe estava inspirada, Silva. Então é isso. Então até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.